Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo, a nossa série de vídeos que nós estamos realizando sobre a mente sã, a mente saudável. Hoje é o quinto episódio dessa série que nós estamos realizando. Hoje, como vocês podem ver no título, nós falaremos a respeito da leitura, a prática da leitura para a mente saudável. Como que o livro, os livros, como que o hábito de ler nos ajuda a sufocar um pouco, a anular as muitas vozes, muitos estímulos fora de nós e também os muitos pensamentos que nós costumamos ter dentro de nós. Nessa sociedade tão acelerada, tão dinamizada, muitas vezes é necessário que nós, como nós temos falado ao longo desses vídeos, silenciemos as vozes para que nós foquemos na única coisa que é necessária para que nós alcancemos o nosso propósito e o nosso destino. Então, se você não me conhece, eu sou o Lee Edson, eu tenho como propósito de vida planejar ou transmitir conhecimento. Eu tenho como desejo transformar uma geração pelo conhecimento da verdade. Eu entendo que eu sou um aprendiz, um eterno aprendiz e ensinador da vida. À medida que eu tenho aprendido muitas coisas, à medida que eu tenho adquirido conhecimento, a sabedoria, eu entendo como dever moral não reter isso apenas para mim mesmo, mas também transbordar isso na vida dos outros, para que aqueles que talvez desejam crescer assim como eu tenho crescido, possam também ter uma vida digna a partir do conhecimento. E é o conhecimento que nós iremos obter no vídeo de hoje. Se nos outros vídeos nós falamos a respeito do silêncio, nós falamos sobre a ansiedade como mal do século, hoje nós falaremos a respeito dessa grande ferramenta de aquisição de experiência de pessoas que vieram antes de nós, que é a leitura. Se nós podemos dizer, talvez nós estamos na época mais propícia para adquirir conhecimento. Na verdade, onde da palma da nossa mão nós temos uma ferramenta, um mecanismo que nos permite estar em contato com pessoas que estão do outro lado do planeta, ou ainda ter contato com aquilo que uma pessoa escreveu há milênios, há séculos atrás. Mas, em contrapartida, existe um paradoxo. Ao mesmo tempo que existem várias ferramentas que nos permitem adquirir ou dinamizar ou potencializar a nossa capacidade intelectiva, existem também pessoas que não aproveitam disso e passam a se tornar mais alienadas. É o paradoxo das redes sociais. Na verdade, o dilema das redes, a gente pode usar o título daquela série, daquele documentário muito famoso da Netflix. Ao mesmo tempo que existem pessoas que utilizam das redes, que utilizam do algoritmo da internet, da web, para crescer como ser humano, para potencializar todas as suas virtudes, existem pessoas que utilizam para afundar-se em vícios, seja em vídeos curtos, seja em vídeos imorais, em tudo aquilo que nos, como mais uma vez eu cito o professor Clóvis de Barros Filho, que cita também a filosofia de Nietzsche, diminui a nossa potência de viver. Nós precisamos, pelo contrário, aumentar a nossa potência no sentido de buscar aquilo que nos torna pessoas virtuosas, buscar aquilo que nos leva com pensamentos acima, que nos leva a aumentar a nossa própria capacidade como seres humanos. Por isso que a leitura é essencial para isso, porque ela serve para que nós possamos focar o nosso pensamento em uma coisa apenas. Porque no momento que nós estamos lendo um livro, nós não podemos focar naquilo que está ao nosso redor. Eu tenho isso muito comigo. Eu lembro que eu iniciei minha prática de leitura quando, por exemplo, estava no ensino médio, eu ia de ônibus, acho que levava cerca de 30 a 40 minutos de ônibus todos os dias. E para ir 40 minutos, para voltar 40 minutos também. E quando eu conseguia ir sentado, eu aproveitava para ler. E ainda que tinha ao meu redor muito tumulto, ainda que tinha muitas pessoas ao redor, eu conseguia silenciar os meus ouvidos e focar naquele livro, focar naquela leitura. Eu lembro que eu lia grandes clássicos como Dostoiévski, lia como O Crime e Castigo, eu lia Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, lia vários livros que puderam aumentar a minha consciência, aumentar o meu repertório, o meu vocabulário também. Por isso que a leitura nos facilita a isso. Nós podemos pensar que existem vários pensamentos. Em nosso dia a dia passam inúmeros pensamentos na nossa mente, na verdade. E a leitura serve para diminuir esse fluxo enorme de pensamento que vem até nós. Augusto Cury, que é uma das referências que nós estamos utilizando para essa série de materiais, de aulas aqui, diz que para a construção de pensamento, que é a teoria que ele cria da inteligência multifocal, a teoria de que para criar um pensamento existem vários fatores, existem várias nuances, para ele vai dizer que existem 4 principais elementos que constroem um pensamento e que nos explicam um pouco por que a nossa mente costuma ser tão conturbada e tão cheia de estímulos e influências.
o primeiro elemento, de acordo com Cury, é o gatilho da memória. É o estímulo que vem até nós e que, ao ser absorvido pelas diversas fontes de sentido, nos leva ao segundo elemento, que é a janela da memória. Então, estoura o gatilho e ele leva a uma janela, ou seja, a algo que foi armazenado em nossa mente, seja uma janela neutra, seja uma janela light, que é uma janela de prazer, ou uma janela killer, que é uma janela traumática. Em terceiro lugar, existe a âncora. Uma vez que o estímulo é detectado pela nossa mente, seja consciente ou inconsciente, existe essa janela, que é onde é armazenada a memória. Em terceiro lugar, existe a âncora, que são os pensamentos que vão cada vez mais ser ancorados, e sejam pensamentos bons, então vão ser cada vez melhores, ou pensamentos ruins, que vão se tornando cada vez piores, como uma bola de neve. E em quarto lugar, existe este fenômeno que explica também o motivo pelo qual nós temos tantos pensamentos, que é o fenômeno do fluxo da memória, o fluxo, alto fluxo, aquilo que aumenta mais e mais a nossa quantidade de pensamentos. Então, se existe essa série de fatores, de acordo com Augusto Cury, que aumenta a nossa capacidade de pensar, que pode ser utilizada para o bem, assim como as redes sociais são usadas para o bem ou também para o mal, nós precisamos entender, então, como é formado os pensamentos, para que assim nós possamos utilizar disso para o nosso bem. Utilizando então disso como a leitura, por exemplo, para que nós possamos aumentar a nossa capacidade intelectiva como seres humanos. De acordo com Cury, então, existem esses 4 fatores e existe também um quinto, que é conhecido como o fenômeno RAM, o registro automático da memória. Ele costuma dizer, se você não escreveu uma biografia do seu livro, ou de sua vida, ou um livro da sua vida, você está enganado, porque todos nós estamos escrevendo. À medida que nós estamos passando por momentos da nossa vida, nós estamos utilizando o fenômeno RAM, o registro automático da memória. É como, de fato, um registro involuntário, que vai sendo criado à medida que nós estamos tendo experiências. Nós estamos aumentando a nossa capacidade de registrar a nossa experiência de vida. Eu te pergunto, as suas experiências, as suas memórias são positivas ou são ruins? As memórias que você está tendo coleção, as memórias que você está colecionando para si, são memórias que vão aumentar a sua capacidade ou vão diminuí-la? Vão elevar a sua consciência ou irão reduzir a consciência que você tem de si mesmo? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer, e certamente o hábito da leitura, o hábito de ouvir aquilo que uma pessoa que passou por nós há anos pode dizer ainda. A leitura talvez é a única ferramenta ou mecanismo verdadeiro que nós temos de nos conectar com as pessoas do passado, com a experiência de pessoas mais sábias que vieram de nós antigamente, que vieram antes de nós. Talvez você pode perguntar, mas Edson, como posso fazer para ler a partir de agora? Como posso fazer para aumentar e desenvolver, de fato, cultivar o hábito da leitura? Você pode iniciar entendendo qual é a área da sua vida que você está precisando aprender agora. Qual é a área da sua vida que você entende que você precisa desenvolver? Será que é a área financeira? Será que é a área de mentalidade? Será que é a área de gestão de tempo? Todas essas áreas, ao identificar qual área você está defasado, você pode buscar ler um livro sobre isso. Talvez sua área que está em defasagem é a área de inteligência emocional. Então eu recomendo você o livro do Augusto Cury, que nós estamos recomendando aqui, e também um livro clássico de inteligência emocional do Daniel Goleman. Ou ainda, se você precisa aprender a se relacionar melhor com os outros, eu recomendo também o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Ou também Especialista em Pessoas, de Thiago Brunet. São várias ferramentas que nós temos ao alcance das nossas mãos que nos possibilitam, de fato, aumentar e melhorar a pessoa que nós somos. E você pode perguntar, mas beleza, eu já escolhi um livro, como eu posso saber se esse livro é interessante para mim agora, neste estágio? Você pode ler a parte de trás do livro, que sempre tem uma sinopse, e também a introdução deste livro. Ao ler a introdução, ao ler a sinopse, ao ler também o índice, o sumário desse livro, certamente você vai ver frases que vão te indicar se você está no período de ler este livro ou não. Porque nada é, às vezes, mais desmotivador do que ler algo que não é para você agora. Às vezes você pega um livro muito profundo, complexo, que você não é capaz de entender agora, talvez por causa da pessoa que você é, por causa da maturidade do estado que você está. Certamente, isso vai, ao invés de fazer você elevar e progredir, isso vai fazer você desmotivar e paralisar. E não é isso que nós queremos, na verdade. Nós sabemos que, como Murilo Gun diz, nós não estamos apenas em uma era de mudanças, mas nós estamos em uma mudança de eras. À medida que o mundo gira e
acelera cada vez mais as dinâmicas, os relacionamentos. É importante nós também nos adaptarmos a cada uma dessas mudanças. Ainda você pode perguntar, beleza, eu não entendo que eu não preciso aumentar ainda a capacidade de comunicação, ou talvez de relacionamentos, mas eu entendo que eu preciso ter mais repertório, mais bagagem cultural. Então eu recomendo para você os livros clássicos, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Rubem Braga, o nosso contemporâneo, né, na verdade, nosso conterrâneo aqui de Cachoeira do Mirim, pessoas que vieram e escreveram livros que são clássicos porque funcionam e porque falam de coisas atemporais. Você lembra que eu falei aqui sobre Morgan Housel, que escreveu o livro o mesmo de sempre? O comportamento humano, o nosso software permanece o mesmo há milênios de anos. Por isso que as pessoas ainda vão falar sobre Virgílio, vão falar sobre Homero. Ontem eu estava ouvindo um podcast do professor Clóvis Barros Filho, na Inteligência Limitada, que ele falou 2 horas a respeito da Odisseia. Vai falar sobre a Guerra de Troia e da volta do Odisseu, Ulisses, para a sua terra de Ítaca. Porque uma pessoa se propõe a falar 2 horas de uma história de um homem que batalhou em uma guerra que não era para ele batalhar, que era a Guerra de Troia, e que demorou 10 anos para retornar para sua casa. Porque a história de Ulisses não é a história apenas dele, mas também é a história de todos nós. Porque todos nós estamos em uma constante mudança, estamos em uma constante peregrinação, uma viagem. E como Ulisses nos ensina de que não basta nós estarmos em um lugar que não é para nós, como ele estava, por exemplo, na ilha de Calipso, onde ele ficou 7 anos tendo prazer, desfrutando de várias coisas, mas aquele não era o seu lugar. A história de Ulisses, assim como também a história de Abertura de Pi, onde o protagonista esteve durante um tempo em uma ilha que tinha muitos prazeres para ele, que tinha o alimento, que tinha tudo aquilo que ele precisava em um momento de grande atribulação que estava, que era o naufrágio, mas que não tinha coisa principal, que era o propósito de vida. Assim como o personagem de Abertura de Pi, com o próprio Pi, e também, assim como Ulisses, nos mostram que não basta estar no lugar onde as coisas estão dando certo, é necessário que nós estejamos no nosso lugar. De fato, estejamos no lugar que nos dá propósito de vida, que nos dá o senso de que nós estamos realmente entregando aquilo que nós viemos, que nós nascemos para entregar. Assim como eu estou aqui neste momento, onde eu ensino, onde eu transbordo aquilo que eu tenho cultivado, eu também estou no meu lugar, como Ulisses, em sua Ítaca, onde nós nascemos para estar, onde nós nascemos para realizar. Assim como o professor Clóvis mesmo fala que o vento venteia, o gato gateia, ou seja, é claro que isso vem da filosofia de Aristóteles, de que todas as coisas vieram para estar no seu devido lugar, a justiça, de fato, nós precisamos entender qual é o nosso lugar. E nós só iremos conseguir realmente refletir isso, meditar a respeito disso, se primeiro nós, como nós estamos falando durante toda a semana, silenciarmos nossos pensamentos, nós, nessa multidão de pensamentos, multidão de influências, nós reduzirmos um pouco o fluxo de memória que vem em nós e nós focarmos em uma única coisa. Então, silencie as vozes, depois foque em uma única coisa. E o foco que nós estamos buscando nesta aula é a leitura, é o aumento da consciência, é a busca da sabedoria de pessoas que vieram antes de nós, que é certamente a leitura. Seja em livros contemporâneos, que vão falar sobre dilemas éticos, morais atuais, como por exemplo o autor do livro Sapiens, que escreveu uma trilogia, escreveu Sapiens, escreveu Homo Deus e também 21 lições para o século XXI. Ele vai falar a respeito disso, sobre os conflitos que nós estamos tendo, as guerras, a economia, todas as coisas que são atuais, mas não apenas focar no que tem hoje, mas naquilo que pessoas que vieram antes e que escreveram obras clássicas que funcionam até os dias de hoje, porque são obras que falam a respeito daquilo que nunca muda, que é o comportamento humano. Eu espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo, e se você o foi, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que o algoritmo entregue para mais pessoas. E antes de concluir, eu gostaria de fazer um convite. É a primeira vez que eu faço esse convite aqui, mas na descrição dos vídeos também estou deixando uma chave Pix, para que eu vou participar dia 1º, 2 e 3 de maio de um retiro, de um treinamento que vai me capacitar a aumentar mais o meu conhecimento e também contribuir para que eu possa entregar melhor o conteúdo aqui. Então, se você sentir que você tem a oportunidade de me ajudar, de contribuir, eu vou deixar a chave aqui para que você possa enviar aquilo que você tem o desejo de me ajudar a participar desse retiro e continuar entregando esse conteúdo de qualidade. Até amanhã, às 6h30. Um forte abraço. Bom dia.